E aí, fera, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor de redação daqui do GM. Antes de começar a aula de hoje, que é sobre cuidados com a alusão histórica, dá um like aqui no vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão do que a gente pode trabalhar de conteúdo aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Para começar a aula de hoje, que é sobre os cuidados com a alusão histórica, primeiro a gente retomar o que é a alusão. A alusão é quando a gente faz referência, a gente cita algum momento, alguma pessoa, algum fato histórico, para que aquilo sirva de argumento ou de base para a nossa argumentação no texto. Então, a partir da alusão histórica, a gente consegue garantir a pontuação na competência 2, né, que é a competência que fala sobre a adequação à tipologia textual e o repertório sociocultural do nosso texto. E, depois disso, a gente consegue garantir a intertextualidade, já que a partir do tema a gente vai conseguir produzir esse diálogo com a história, né, já que focando na alusão histórica, para que a gente consiga produzir um texto que ele seja coerente com a competência 2, a 3 e também seja coerente com o contexto sociocultural em que a gente está inserido, né? Já que o Enem e a redação tem essa proposta mais social de diálogo com o texto. E aí, focando exatamente no conteúdo da aula, que é sobre os cuidados com a alusão histórica, o primeiro ponto é ter a convicção daquilo que é dito, né? Porque normalmente a gente tem a memória do que é história, do que foi algum fato histórico, e a gente pode não ter a certeza. Quando a gente não tem a certeza, isso pode acabar confundindo o nosso leitor, sobretudo se ele tiver conhecimento do que foi aquele fato histórico. Então, se você não tem certeza daquele fato e você coloca, e o teu leitor ele tem a certeza daquilo que é, o teu texto vai ser prejudicado. Então, ele não vai ser um texto coerente, não vai ser um texto que tem uma argumentação boa, né? Já que a alusão histórica também funciona para reforçar a argumentação do texto. O segundo ponto, se tratando de história, é a questão das datas muito específicas. E tem relação com o primeiro ponto também, sobre a ter certeza da data. Se você não tem certeza daquela data, você pode acabar se referindo a um momento histórico pelo nome, e é uma data que se refere a outro momento histórico. Então, aí também vai gerar essa incompatibilidade das datas e dos momentos e do próprio conceito que você está levantando no texto. O terceiro ponto é ter relação com o tema. Sempre que a gente trouxer alguma alusão ao texto ou qualquer citação, né, e aí vai diferenciar aqui a alusão de citação no último tópico, a gente precisa entender que essa alusão precisa ter uma relação direta ou indireta com aquilo que a gente está escrevendo no texto. Quando ela é direta, fica mais fácil, porque a gente já consegue ter essa visualidade da relação que existe entre a alusão histórica e a tua problemática, né, já que, considerando que normalmente aparece a alusão na introdução. Se for uma relação indireta, você precisa deixar muito mais claro, né, que é aqui o quinto ponto, deixar claro qual o ponto que você está enxergando entre a alusão que você está levantando no texto e aquilo que você quer trabalhar como problemática, como tese, como argumentação. O quarto ponto, né, já que eu pulei aqui para o quinto, fala sobre unir a alusão histórica à argumentação, né, e isso pontua diretamente na competência 2 e na competência 3, porque de nada adiantaria você colocar uma alusão histórica, você fazer qualquer referência a algo que está extra do seu texto, que está fora do seu texto, se você não vai colocar isso aliado à sua argumentação, que vai concordar com o seu ponto de vista, que vai te ajudar a construir um texto que ele vai cumprir o caráter das competências e vai te dar uma nota boa. E o último ponto é sobre a diferença entre a alusão e a citação. A alusão, a gente fazer uma referência a partir do nosso conhecimento enciclopédico, nosso conhecimento de mundo, a um fato histórico, a um momento histórico, algo que aconteceu. E a citação, a gente vai fazer referência a algum texto, a alguma obra, a algum autor. Então, a gente não pode confundir, porque a citação ela vai ter referência muito bem marcada. Já a história vai ser a partir daquilo que você sabe, óbvio, mencionando qual foi o momento, para que não haja uma incompatibilidade de informações, e a citação você vai referenciar diretamente, né, a partir do ano, a partir de quem é aquela pessoa que está falando aquela citação, enfim. Essa foi a aula de hoje, a gente se encontra na próxima aula.